Graça e paz a todos, primeiros que estão presentes aqui conosco e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. A mensagem de hoje é: tudo passa muito rápido. A Bíblia compara a nossa existência na Terra, como os seres humanos, como sombra, passa rápido, ou como um vento, como uma brisa, né? Como uma flor que agora está bonitona, daqui a pouco vem o sol, queima, se desfaz. Dando-nos a ideia de que tudo passa muito rápido. E o versículo que vai nos... antes de eu entrar no versículo, essa mensagem, nós precisamos ouvi-la e entendê-la com o conhecimento pós-Jesus, pós o sacrifício de Jesus. Porque se você não entender o sacrifício de Jesus, você vai ficar angustiado. Uma pessoa uma vez me ligou angustiada porque leu esse texto, os textos que nós vamos ler. Estava muito angustiado. Mas se você lê com a ótica que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu acesso à vida eterna, e saber que aqui tudo passa muito rápido, mas que existe a eternidade para nós, a eternidade sem tristeza, sem dor, sem angústia, mais do que isso, na companhia eterna de Jesus Cristo. Nós vemos aqui os relatos dos apóstolos, quando eles estavam com Jesus, como eles ansiavam por estar com Jesus. Quero até aqui sugerir que você que não assistiu ainda, assista The Chosen, Os Escolhidos. Você vê a alegria que eles têm de estar junto de Jesus. E a tristeza e a decepção quando Jesus morreu. E novamente a alegria quando eles se encontraram com Jesus ressuscitado. E aqueles que ouviram o Evangelho, entenderam e aceitaram o sacrifício que Jesus fez para si e se entregaram a Ele, nunca mais Jesus os deixa. E a Bíblia tem uma promessa, e as promessas bíblicas, nenhuma deixou de ser cumprida e nenhuma deixará de ser. Uma das promessas é que Jesus disse: estarei convosco todos os dias, que significa para sempre. Mas o tema de hoje é: tudo passa muito rápido, e você não pode falar para mim que não é verdade. Eu não disse a data, né? Hoje é dia 1º de março. Já entramos no 3º mês de 2026. Para aqueles que estão distraídos, esse ano temos Copa do Mundo e eleições. Vai chamar a atenção mais ainda do brasileiro, e quando nós formos ver, estaremos de novo em dezembro. Passa muito rápido. O texto primeiro está em Eclesiastes 1, de 1 a 5. Vamos ler juntos. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Deixa eu falar o que, quando eles falam de vaidade, significa efêmero, que passa rápido. Tá bom? É nesse sentido vaidade aqui. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Aqui, esse pregador, ele está dizendo assim, que as coisas passam rápido e o meu trabalho, aquilo que eu faço na terra, não muda nada em relação às coisas à minha volta. Ele está analisando ali o dia a dia, as pessoas, os trabalhos, o trabalho dele, a vida dele, a família dele, tudo o que ele consegue observar e analisar. Parênteses, esta visão agora é sem Jesus. Jesus não pagou o preço ainda. Então a visão dele é
humana, pura humana, humanamente analisando, humanamente chegando às conclusões, tá bom? Então ele está ali meio que desanimado com o que ele está vendo. E ele continua. Aí do versículo 8 a 11 de Eclesiastes 1. Todas as coisas são trabalhosas. Para aqueles que lutam, como foi falado aqui, né? Lutam no seu dia a dia, as coisas não são fáceis. Se você não levantar cedo, se você não estudar, né? Se você não se esforçar, você não tem um bom trabalho, você não tem promoção dentro do trabalho, você não vai se destacar e vai permanecer a mesma coisa e as coisas vão continuar difíceis. Se você for promovido no trabalho, as coisas vão continuar difíceis mesmo. As coisas são difíceis para quem tem posses e também para quem não tem. Aliás, mais para quem não tem. Mas para quem tem também é difícil. Essa era a análise que ele estava fazendo ali, naquela situação de onde ele estava vivendo. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de enche de ouvir. Ainda mais hoje, né? Quanto mais a gente vê, mais a gente quer ver. Vamos falar das redes sociais. Não é? Quanto mais você vê, mais você quer ver. Quanto mais você ouve daquilo que você gosta, mais você quer ouvir. Naquele tempo também. O que foi isso? O que há de ser? E o que se fez? Isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo. Ele está falando sobre os anseios do ser humano. Eu quero trabalhar para ter uma condição de vida melhor. Mas você vai ter que trabalhar muito, não importa. Eu quero ter uma condição de vida melhor. Eu quero juntar tesouros, eu quero preparar para o futuro. No futuro eu quero poder estar tranquilo. Hoje também não é assim. É isso que ele está dizendo, não muda. O ser humano, a natureza do ser humano não muda, é sempre a mesma. O que muda são as ferramentas ao nosso redor. Como a ciência se multiplicou. Mas o anseio é o mesmo. Os nossos pais queriam o quê? Ajuntar para dar uma vida melhor para nós. Nós desejamos a mesma coisa para os filhos. E nossos filhos vão almejar a mesma coisa para os filhos deles. E isso é trabalhoso. E passa rápido. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança. Entre os que hão de vir depois. Quantas vezes eu me lembrei nessa semana dos esforços que meus pais fizeram? Nenhuma. E os nossos filhos não vão lembrar dos nossos esforços. Pode lembrar hoje que está muito recente, mas daqui a pouco não vão lembrar mais. E isso é o normal do mundo. Porque o tempo, as situações passam rápido demais. Do versículo 12 a 18. Ele está olhando aquilo. Então ele fala. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e em Jerusalém. Esse pregador agora se identifica. Ele não é uma pessoa comum do povo. Porque você pode dizer, não, mas essa visão é de quem que não tem nada, né? Está ali, coitado, está sofrendo. Não, essa visão é do rei. Então ele vai começar a falar agora um pouco sobre ele. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade. O que é vaidade mesmo? Passa rápido. Então ele olhou para aquilo que o homem faz e viu que tudo passa tão rápido. E aflição de espírito. Junto com o tempo passar rápido, as pessoas estão sempre aflitas e preocupadas com alguma coisa. Muitas vezes estão presas a algumas coisas e nem sabem que estão presas. E o tempo está passando. Ele diz também que ele se esforçou em aprender as coisas, em conhecer. Você já reparou que quanto mais a gente conhece, sabe o que está acontecendo, a gente fica mais preocupado, ou mais entristecido, ou mais
chega à conclusão que, puxa, acho que não vai ter jeito. E nós temos recebido muito conhecimento. As próprias Escrituras é um conhecimento que a gente não pode deixar de ter. Mas quanto mais a gente conhece, mais a gente, não é que entre em aflição, mas ficamos preocupados. Principalmente preocupados com filhos, com netos. O que vai acontecer? Porque agora estou vendo a situação. O que vai acontecer? Esse homem, esse rei, começou a ver esse tipo de coisa. Então ele disse assim também: aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim saber que também isso era aflição de espírito. Aquilo que eu falei. Então ele começou a conhecer as coisas e viu que ele ficou aflito com aquilo que ele viu. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta o conhecimento, aumenta em dor. Ele começou a analisar e viu que aquela prosperidade do seu reino, aquilo que ele estava preparado, estava passando muito rápido e que ia vir um outro período. Havia um período de escassez, um período de guerra. Ele falou: puxa vida, eu estou num momento de paz e de fartura, mas eu estou analisando. Ou seja, ele buscou conhecimento, ele começou, mas vai acabar. E isso vai me trazer angústia. Então, essa era a visão dele sem Jesus. Eu estou lembrando para que você não fique angustiado, porque esse texto, sem Jesus, traz angústia. A gente vai falar: poxa, então não tem jeito. Vai piorar. Vamos lá. Eclesiastes 2, é o segundo capítulo. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ou seja, aquela alegria de poder aproveitar aquela situação ia passar rápido. Ao riso disse: está doido, e da alegria de que serve esta? Então imagina você sentir uma alegria e começar a sorrir por essa alegria, imediatamente você chega à conclusão que você está sorrindo agora é loucura. E que essa alegria que você está sentindo não vai servir para nada. Vou lembrar de novo para você não ficar angustiado. Essa situação é sem Jesus. Lá no Eclesiastes. Tá bom até aqui? Mas você fala: peraí, mas eu já pensei isso. Em algum momento da minha vida eu já pensei isso também. Eu pensei que essa vida aqui é muito difícil. Já pensei aqui que as pessoas com as quais eu me preocupo aqui, vizinhos, colegas e tal, não merecem a minha preocupação, não merecem meu cuidado. E eu vejo que o tempo está passando muito rápido. Você vê que o tempo está passando muito rápido? Sabe quando você começa a pensar e ver que o tempo está rápido? Quando você encontra alguém e essa pessoa começa a lembrar do passado. Hein? Você lembra aquele tempo que nós fazíamos isso e aquilo? Bom, mas já faz 40 anos. 40 anos é uma vida. Tem gente que não chega a 40 anos. Puxa, como está passando rápido. Eclesiastes 2, 3 a 7. Busquei no meu coração, quando ele fala busquei no meu coração, é busquei na minha alma, busquei ali na minha memória, como estimular com vinho a minha carne. Parece que está tudo aflito, não vejo solução, estou chateado. Eu vou procurar me consolar bebendo. Vou buscar um escape por minha conta. Vou tomar vinho, ele falou. Vou tomar vinho. O rei falou: vou tomar vinho. Regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Ou seja, ele tomava vinho, mas não a ponto de se embriagar. Ele ficar mais tranquilo, tá bom? Porque ele diz assim, ó: regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Beber sem sabedoria, a pessoa pode entrar no vício, né? E entregar-me à loucura, até
que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos seus dias de sua vida. Ele falou, era melhor que essas pessoas não vivessem conscientemente daquilo que vai acontecer. Assim eles viveriam melhor. Não é? Eu não quero pensar em nada, não quero pensar em nada. Vou viver a vida aí, deixa eu tomar alguma coisa, né? Viver na ilusão. Então ele disse, talvez fosse melhor que essas pessoas vivessem assim, porque se elas tomarem consciência do que vai acontecer, que o tempo passa muito rápido, elas vão entrar em aflição. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ele era um rei rico e próspero. Ele está contando tudo aquilo que ele se esforçou para ter. O Gabriel falou algo muito parecido aqui, não sei se você prestou atenção, que é o Senhor confirmando. Só que ele falou lá no Novo Testamento. A visão dali agora, no Novo Testamento, é uma visão depois de Cristo. Essa visão de Eclesiastes é antes de Cristo. Antes de Cristo, tudo gera conflito e angústia. Porque tudo passa muito rápido. Se você tem essa noção que tudo está passando rápido, eles também tinham essa noção, tudo passa muito rápido. Estamos em paz. Temos aqui gados, plantação. Mas isso vai passar, está passando muito rápido. E nós vamos o quê? Entrar em guerra. E aquela angústia. O rei disse que agora nenhum homem foi tão rico quanto ele. Vamos ver agora. Está terminando. Plantoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras. Muitas pessoas hoje, para se espairecer um pouco, não tem problema. O problema é buscar somente nisso. Vão para shows, vão ver cantores, sertanejo, samba, essas coisas, carnaval. Vão buscar o que nesses locais? Vamos espairecer da mente. Não tem problema aí. O problema é acreditar que isto é a solução. Como o rei busquei lá instrumentos de música de toda espécie, e fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Tudo que ele queria, ele buscava. Tudo que ele queria. Eu quero um cavalo, tal, manda buscar. Eu quero ter o meu trono aqui revestido de marfim, manda buscar. Eu quero ouro, manda. Prata, eu quero ouro. Tem uns escravos, tal. Tem um grupo de mulheres, manda buscar para mim. Tudo que ele queria, ele teve. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. Quem trabalha aqui na terra, quem se esforça, obtém o fruto do seu trabalho. Deus nunca negou isso para ninguém. Aliás, a Bíblia diz que nós merecemos usufruir do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho. É bíblico isso. Tá certo? Muito bem, então o rei está nessa situação. Ele está vendo tudo que ele fez, ele está contando. E eu me alegrei do fruto do meu trabalho, porque eu me esforcei para isso. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade. Eis que tudo estava passando muito rápido. Não é assim? As pessoas, vamos ver aqui. As pessoas trabalham. Primeiro as pessoas estudam, têm um trabalho, uma profissão, se entregam. E vai passando a idade, de repente ela fala, puxa, mas está passando tão rápido. Eu já não tenho mais aquela vontade como tinha antes. E tudo isso que eu conquistei, ele vai falar isso daqui a pouco, é para o meu deleite. Mas está passando rápido, as coisas se deteriorizam, as coisas saem, infelizmente, de moda. Está passando rápido. E agora, eu não tenho mais o vigor. Agora não tem mais essa disposição. O que vai acontecer? Essa pessoa entra o quê? Em aflição. Sem Jesus, lá em Eclesiastes, tá bom?
e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então ele disse que tudo isso que eu conquistei, lembra? Tudo, prata, ouro e tal. Ele falou, não tem proveito nenhum. Ele vai concluir já, espera um pouquinho. Então pensei em contemplar a sabedoria, e a loucura e a estultícia. Estultícia é aquilo que não tem juízo, né? Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então, vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, ou seja, é melhor você saber do que não ter juízo, né? Ele já chegou, é verdade. Quanto à luz, é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Então ele estava analisando, chegou à conclusão o quê? Que você ter sabedoria é melhor do que você fazer as coisas sem juízo. Fazer por fazer. Então fazer as coisas com programação, com planejamento, sabendo os recursos que você tem para ver se você vai terminar. Isso é sabedoria. Então é melhor do que fazer sem juízo. Falou também o quê? Que é melhor a luz. Quem anda na luz, quem anda na direção de Deus, é melhor do que aquele que anda nas trevas, na direção da feitiçaria, do ocultismo. Ele falou que muito melhor. Mas olha a conclusão que ele chegou. Todos, tanto um quanto o outro, vai morrer. É uma conclusão lógica e ninguém pode mudar. Então ele entrou em angústia profunda, porque Jesus ainda não tinha pago o preço pelos seus pecados. Então, tudo terminava ali. Ele vai concluindo, tem mais coisa mais assim ainda. Eclesiastes 2, 15 a 23. Presta atenção no que ele fala. Assim eu disse no meu coração. Olha só, você está percebendo que tudo aquilo que ele olhou, tudo aquilo que ele olhava, tudo, não somente a situação externa, mas para ele, aquilo que ele conquistou, o seu reino, tudo. Agora ele diz assim, ó. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. E ele se considerava uma pessoa sábia. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. As pessoas não iam mais lembrar nem dele que era sábio, e nem daquelas pessoas que não tinham sabedoria, que eram tolas. Ele se igualou ali, né? Olha, não sei se você consegue sentir a angústia desse rei quando ele chegou a essa conclusão. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade, aflição de espírito. Também odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. O rei, com todo aquele tesouro que ele tinha, as propriedades, os escravos, ele falou, o tempo passa tão rápido. E tudo isso que eu tenho vai ficar para a pessoa que veio depois de mim, e ela não fez nada para isso. Aí a angústia começou a tomar conta dele, porque ele ia morrer, ia deixar tudo aquilo ali. E ele continuou dizendo, e quem sabe se será sábio ou tolo esse que vai ficar com os meus bens? Todavia, se assenhorará, ou seja, tomará posse de todo o meu trabalho que eu realizei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol, também isso é vaidade. Vamos falar um pouco sobre aqui. Hoje você tem, a pessoa estudou, mas calma que a nossa visão tem que ser diferente. A pessoa estudou, se formou, trabalhou muito, criou um império, teve filhos, e digamos que um filho, ele tinha certeza que aquele filho ia seguir a carreira dele, e o filho diz, não pai, eu vou crescer poeta. Mas como você quer ser poeta? Poeta não dá recursos. Como é que você vai se virar na vida? E o tempo passa rápido e ele diz, puxa vida, olha o império que eu construí. E vai ficar para o meu filho poeta, que não fez nada e não quer saber de nada. É isso que ele o rei chegou a essa conclusão. E não é verdade? Naquela época, para aquele homem, isso gerou uma angústia profunda, terrível. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero, no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol.
Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento, destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade, grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Você está sentindo angústia? Você só deve sentir angústia se você viver no tempo desse pregador, né? Porque, olha, ele vai concluir, vai fazer a conclusão dele aqui, de todo esse pensamento, disso que ele acredita, de que ele descobriu. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem que é bom diante dele, agora essa aqui é o segredo. Essa aqui é a palavra-chave que vai nos ligar ao tempo desse pregador, a nós aqui hoje. Tá bom? É esse que vai ligar. Então ele diz, de novo, porque ao homem que é bom diante dele que é Deus, né? Dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontue, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Vamos lá. Então, se você ler esse texto sem Jesus, é claro que você vai chegar à conclusão que é verdade. É claro que você vai chegar à conclusão que isso é verdade, que isso é uma visão realística das coisas. É isso que acontece mesmo. Tudo que nós conquistarmos aqui, em termos de materiais, vai ficar aqui. Quando nós morrermos, vai passar para um filho. Vai passar para alguém que, se você não deixar a herança para filho, um Estado vai pegar. E o Estado não trabalhou, quem trabalhou foi você. Os pensamentos, as conquistas, os valores, a nossa sabedoria, não vão impedir que o tempo passe rápido e que nós viemos a morrer. Foi essa a conclusão desse rei. Ele falou, vou morrer, está passando muito rápido o tempo, e tudo isso vai ficar aqui. E ele entrou em crise de aflição, lamento, tristeza, o espírito dele ficou abatido, porque ele não tinha esperança. Mas ele conclui uma coisa interessante. Ele diz, aqueles que são bons diante de Deus vão ter vida e alegria. Aqui no finalzinho, Eclesiastes 2, 24, 26. Essa foi uma palavra, um entendimento profético. Porque quem é bom hoje diante de Deus? São aqueles que estão em Cristo. Porque quando Deus olha para aqueles que se entregaram a Jesus, confiaram em Jesus, Deus vê Cristo em nós. E essa é a bondade que nos credencia a estar com Deus, a ter vida, vida eterna, e alegria, alegria eterna. Mas aqueles que são maus, ou seja, todo aquele que não entregou sua vida para Jesus, a sua natureza é caída, logo eles são maus diante de Deus, embora sejam bons pais, bons maridos, boas esposas, bons cidadãos, mas sem Jesus, diante de Deus, são maus, e para os maus não há esperança. A única coisa que está programada para os maus, você já entendeu o que é mal? É a morte eterna. E o tempo está passando muito rápido. Tudo passa rápido. Então, é o momento de você que ainda não teve um encontro real com Jesus, o tempo de nós aqui pregarmos o Evangelho, não é amanhã, é hoje. Mais uma vez, é inadmissível eu falar que amo alguém e não falar de Jesus para ela. Nem sempre com palavras, né? Com atitude, a fé, a alegria. Puxa, mas é Jesus. Jesus é real. Jesus não é religião. Jesus não é igreja. Jesus é uma pessoa, é o próprio Deus vivo. Então eu estou falando de Jesus para você porque eu amo você. Nem te conheço, mas eu amo você. E a melhor maneira de demonstrar que eu amo alguém é falar de Jesus
e dizer que Ele é o único caminho para a vida eterna. É o único caminho para que, quando nós entendemos que tudo passa muito rápido, que nós vamos morrer, e aqui a nossa conquista material que vai ficar, para mim não entrar em depressão, não entrar em angústia e espírito entristecido, é só saber que me resta aí toda a eternidade com Jesus. Lá não há dor, lá não há tristeza, nem enfermidade. Há alegria, paz e principalmente Jesus, o amor, a vida, a alegria eterna. Essa é a mensagem de hoje. Embora o tema seja tudo passa muito rápido, eu quero te oferecer a eternidade. Que aí não importa se o tempo passa rápido ou não. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração. Convido você a vir nos visitar. Avenida General Marc-Arthur 380 no Jaguaré. Os nossos cultos são aos domingos às 10 da manhã. Te espero, que Jesus abençoe você.